Carlos Catayama, bom dia! Bom dia, grande amigo Lara. Tudo bem com você? Graças a Deus. Aqui em home office. Já em home office já há algum tempo, desde agosto. Que bom, Mas definitivo desde agosto. que bom, definitivo, desde agosto, né? Definitivo é mais ou menos, mas depois eu explico. Imagino que é mais ou menos mesmo, né? Bom, Catayama, quero, né, mais uma vez te agradecer a oportunidade, a agenda, né, a disposição, né, e a disponibilidade para a gente conversar. Só para explicar para as pessoas que porventura estejam assistindo a primeira vez, né, essas entrevistas, nada mais é do que um programa, né, uma ideia que eu tive de entrevistar pessoas que têm histórias inspiradoras, que atingiram um sucesso profissional, que acabam parecendo serem lendas para várias outras pessoas, né? E a ideia é que a gente desmistifique isso um pouco, né, nesse bate-papo, com a intenção única e exclusiva de inspirar e mostrar que as pessoas que têm sucesso, né, passam por percalços, vários eles, e que no final das contas a vida é um resultado de decisões que a gente toma todos os dias e de consequências que a gente vai colhendo em função das decisões e que podem ser mudadas, né? Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar as nossas decisões. Então, eu te agradeço muito. Você é uma pessoa que eu não conheço, né, tão bem, mas assim, o pouco tempo que a gente se relacionou, do meu lado, né, eu sempre tive uma admiração por você, principalmente profissional, vendo... obrigado. Vendo a sua carreira, né? Então, assim, você é um cara, né, pelo conhecimento que eu tenho, tem formação técnica e vem ocupando, né, tem uma carreira sólida, né, dentro da área de tecnologia, começou lá como programador, depois foi para a área de suporte, gerente de TI, depois começou a alcançar, né, cargos que a gente chama de C-Level, né, que são níveis de diretoria. E sempre em grandes companhias, grandes empresas nacionais e multinacionais. Empresas impressionantes, assim, aos olhos de todos nós, né, que quando a gente olha, fala, puxa vida, para estar numa empresa dessa tem que ser muito bom. E ainda mais numa posição de diretoria, de tecnologia, de operações, algumas delas você teve não só em TI, né, e operações, mas até RH, supply chain, enfim, grandes e grandes companhias. Quando eu te conheci, você tinha deixado a Honda, né, uma empresa que dispensa comentários, você era o diretor de tecnologia, o Head de Tecnologia South America, e depois você assumiu Uzi Minas, uma outra empresa gigante. Eu queria te perguntar de mais nada, Catema, assim, a sua vida sempre foi fácil assim? Você começou já, chegou lá. Cara, como que é fácil a vida assim? Conta um pouquinho pra gente. A vida não foi... Eu não posso me queixar da vida, não. Eu acho que foi uma vida, tem sido uma vida muito boa, né? Mas, como você disse no início aí, nada veio do céu, né? Assim, caindo de graça. A gente tem a ajuda de Deus, mas a ajuda meu amigo, se vira aí um pouco sozinho, né? Então, e aí desde jovem. Eu vou sintetizar um pouco. Eu tive uma infância bastante humilde, bem humilde. E, e aí eu já vou pular para a faculdade, né? Aliás, eu saí de casa já com 18 anos, né? Já para buscar estudos, etc. E quando entrei na faculdade, eu acho que uma coisa assim que eu vejo que algumas pessoas acham engraçado é que eu fiz vestibular para arquitetura. E na época eu escutava muito dos caras da IBM, né, dos cientistas da IBM, instrução programada, uns livros desse tamanho verde. Eu falei, pô, mas esse negócio aí eu não sei se é para mim, não, mas eu vou botar como segunda opção no vestibular. Tomei pau, não entrei na faculdade na primeira opção, fui chamado na segunda. Então eu digo, entrei na área de TI por segunda opção. Mas a partir daí, aí já aos 18 anos, eu falei, pô, comecei a gostar do negócio. E aí eu vou passar rapidamente. Entrei na Goodyear,
como estagiário, praticamente um estagiário, mas o nome era controlador de dados, é um nome bonito. Já na época era um nome bonito, só que na época significava empacotar formulário contínuo, de madrugada. E eu trabalhei 1 ano e meio de madrugada. E durante esse 1 ano e meio eu tive a oportunidade de aprender perfuração de cartão. Comecei na faculdade a programar lá nos Facom da vida, ou nos Ronel que tinha lá na faculdade. E tudo com cartão perfurado. Durante a noite na Goodyear, durante a madrugada, então eu também estudava, praticava. E aprendi digitação em disqueteira. Aí veio os disquetes. Depois do cartão perfurado veio disqueteiras. Né? Por que eu conto essas coisas? Porque vocês vão ver lá na frente, né? Ou hoje, quando eu chego aqui, eu falo que muda a tecnologia, mas os conceitos são os mesmos. Né? E aí veio vindo. Fui crescendo, virei operador de computador, depois scheduler, depois fui para... Aí comecei a estagiar na programação durante o dia. Então, quando fala fácil, o fácil foi o seguinte. Eu fazia faculdade à noite, eu saía da faculdade e ia trabalhar durante a madrugada, saía de manhã, ia para um curso de programação na Kioi Facom, e depois da 1h da tarde até as 4 eu dormia um pouquinho, porque às 5 eu já tinha que ir para o trabalho, lá para 5, 6 horas eu já tinha que estar na faculdade. E isso foi durante um período, até que não foi tão grande, 1 ano, quando eu fui promovido a programador, então, na Goodyear, e aí começou um ramp-up realmente de crescimento, né? E chegando a analista de software e tal. E nessa época, era uma época onde uma empresa muito boa, as pessoas permaneciam mais tempo também, né? Não é como hoje se troca de empresa facilmente. Então, as pessoas ficavam na empresa, porque a empresa era muito boa de trabalhar. Então, é difícil também crescer, né? Chegava a um determinado ponto, você tinha que sair para crescer. E foi aí que eu comecei, então, eu botei uma meta. Aí já começa a primeira coisa que eu estabeleci na minha vida profissional. A cada 5 anos, eu não posso ficar mais do que 5 anos numa empresa. Se ficar mais de 5 anos, naquela época, eu tinha um conceito que eu estaria numa zona de conforto e estagnação. E comecei a mudar de empresa. Aí eu fui para um frigorífico. Nesse frigorífico, eu tive a oportunidade aí de aprender com um executivo lá do que era criar uma área de TI do zero. Então, desde contratar uma empresa de construção de CPD, na época, né? Sala de computador, sala de digitação, todo aquele negócio, ar-condicionado, né? Piso falso, até contratar pessoas e sistemas, né? E lá foi um grande aprendizado para mim. Então, como analista de software, fiquei muito tempo lá no prédio da IBM fazendo as configurações de equipamentos também, lá na Tutóia, no 6º andar. E resumindo, o frigorífico foi então uma escola a primeira criação de um CPD com sistemas e com pessoas, né? Onde eu vi também as contratações de pessoas, eu fui um dos primeiros. O pessoal da Sharp me viu lá no prédio da IBM, viu o meu trabalho e me convidou para ir para a Sharp, o CIT Serviços da época, a Sharp Electronic. Eu falei, poxa, eu vou. E era para ser já para um nível de gestão também, né, de coordenação de software. Eu fui para a Sharp, mas aí eu vi que eu não podia ficar só na parte técnica. Eu queria um pouco mais. Aí eu comecei a gostar de gestão. Quando eu saio da Sharp, me veio uma proposta que veio muito ao que eu estava buscando, que era eu ajudar um outro gerente de informática, na época, na Allied Signal, Turbo Garrett, né, turbinas para carros e caminhões, a criar uma área de computação de grande porte, né? Como eu vinha já de experiências de grande porte em Goodyear, Sharp, frigorífico e tal, falei, pô, vamos lá. E aí foi eu fazendo sozinho, contratando coisas, montando CPD, sala de CPD, todas essas coisas que eu já tinha feito uma vez, tinha aprendido, falei, agora eu estou fazendo, beleza. Quando foi em 89, foi então promovido a gerente dessa empresa,
gerente de TI. Então, foi minha primeira gerência como executivo, né? Gerente em 1989. Acho que tem muita gente escutando aí que talvez não tenha nascido ainda. Né? E naquela toada de 5 anos. Quando eu estava pronto próximo a sair desses 5 anos, a Light Signal no Brasil, que era composta por outras empresas, né? Então, Freios Bendix, TurboGuard, Jurid, Filtros Fran. Filtros Fran, na ocasião, foi vendida para um grupo italiano e aí eu fui convidado, a Light Signal juntou as empresas e criou uma área comum, né? Uma holding. Então, eu fui convidado a ir para Campinas. E eu fiquei nessa vida de ir para Campinas. Como foi uma promoção, na verdade, né? Fui promovido a ser o head do grupo. Eu permaneci mais que 5 anos. Fiquei, acho que quase 8 anos lá. E daí, mais mudanças acontecendo no mundo, né? Freios Bendix é vendida para Bosch. Aí vira Bosch Freios. Nesse momento, eu fui convidado a voltar, a continuar na Light Signal, mas voltar lá para TurboGuard. Eu falei, bom, é uma empresa que eu gosto, volto por enquanto, mas nesse momento aconteceu o convite da DuPont, né? Então, a DuPont me procurou e era para ajudar a criar uma empresa. Eu não sei se é isso que você queria ouvir, Alex, mas eu estou falando um pouco da trilha de Tá ótimo. É importante entender essa trilha, porque em cima dela eu faço algumas perguntas. Não tem nada planejado, viu? Isso. A ideia é essa mesmo. Por favor, fique à vontade. Não tá bom. Quando eu chego na DuPont, não era a DuPont 100%, era uma joint venture entre Tintas Renner, do Sul, e a DuPont Performance Coatings americana. E eu fui convidado, isso foi já em 96, a assumir a TI e criar uma área de TI América do Sul, do que viria a ser uma empresa DuPont 100% depois do ano 2000. Então, 96, 2000. E isso aconteceu. Então, em 96, para quem é de SAP aí, nós fomos um dos primeiros a implementar SAP no Brasil, né? Não só no Brasil, como na América do Sul. Então, implementamos primeiro nas unidades aqui do Brasil, que era lá em Guarulhos, em Porto Alegre, Gravataí. E depois fomos para a Argentina, fomos para a Venezuela e Colômbia, né? E foram, assim, implementações bacanas, porque eu nunca esqueço, depois eu posso até dar algumas informações a mais, mas aí você começa a ter uma outra característica que é multiculturas, né? Então, não só a língua, você fala o português, todo o resto da América do Sul, América Latina fala espanhol, mas mesmo entre os países latinos, algumas diferenças culturais, né? E, poxa, um brasileiro comandando a gente aqui. Venezuela, na época, era, vamos dizer que se considerava a filha dos Estados Unidos, né? Então, na época, toda uma característica de absorver a cultura americana. E, de repente, chega um brasileiro, né? E falando um portunhol arranhado, e aí como é que fica? Então, teve barreiras, sim, barreiras culturais e tal, mas que a gente conseguiu, né? Com conversa, com talvez um pouco de carisma, um jeito de falar, jeito de tratar. Isso é uma outra coisa que eu vou falar depois. A gente conseguiu a confiança e aí o sucesso. Em 2 anos, nós tínhamos implementado sistemas em toda a América do Sul, nas unidades da DuPont, Renner DuPont na época. Quando foi em 2000, aí tem aquele tal do bug do milênio, para quem não ouviu falar, né? Porque os sistemas iam até 1999, né? No bug do milênio, os campos iam mudar de 99 e agora só tem 2 casas. Vai mudar para 2000, como é que fica? Aí entra aquele, não, vai parar o mundo. Os sistemas vão parar, vai dar um colapso. Bom, trabalhamos lá no bug do milênio, não deu nada. Né? Acho que todo mundo passou vivo e ileso desse negócio aí, não teve tanta repercussão negativa, não.
E aí, no ano 2000, ainda houve a Dupont resolver, falou, bom, agora sistemas estão prontos, processos estão unificados, agora nós vamos comprar o resto das ações e virou 100% Dupont. Quando vira 100% Dupont, o nosso presidente americano, ele me indica para um presidente, aí ele vai embora, a missão cumprida dele, né, de criar 100% Dupont, me indica para o presidente que tinha assumido, um brasileiro, e esse presidente me convida, então, a deixar a área de TI. Eu falei, poxa, a minha vida inteira até aqui foi TI. E para que é? Não é um desafio. A área de recursos humanos aqui, ela está precisando de uma renovação, de deixar de ser uma área só de departamento pessoal, de cuidar só desses processos burocráticos, mas realmente ajudar os negócios. E uma outra área que eu preciso de alguém que tenha o teu curso é a área de supply chain, porque nós estamos com muito problema de processo, qualidade e diferença de inventário. Então, você topa, aí foi o convite, você topa largar a TI e assumir essas duas áreas? Eu topo, acho que vai ser mais um aprendizado, né? E fui, sem nunca ter conhecido nada disso, foi bacana. E eu sempre falo que todo executivo deveria passar pela área de recursos humanos. A Dupont tem isso, pelo menos tinha no passado, que todo executivo em trilha de carreira para crescimento passava por RH, ou como executivo, ou dentro da área de RH. Né? E eu assumi, então, RH e começamos a fazer a transformação. Então, teve uma troca de time, teve uma troca, fazer um planejamento estratégico de recursos humanos para o negócio, coisa que nós não tínhamos. Na área de supply chain, eu recebi também um suporte grande da Dupont americana, de um consultor americano, trazendo uma metodologia de planejamento global de todas as áreas de operações. Então, isso foi um ganho grande, né? E, de repente, eu me vejo lá responsável por planejamento de materiais, planejamento de produção, armazéns, transporte, logística toda. Eu falei, poxa, é bacana, tá sendo um aprendizado bacana aqui, né? E com resultados depois medidos, né? Com reduções de estoques muito significativas, e a gente acabou sendo um modelo da implementação da metodologia para a Dupont. Depois disso, veio o convite da Honda. E aí a Honda era o seguinte: precisamos criar uma área de TI corporativa, né? Depois mudou um pouco de novo, mas para todos os nossos negócios. Por quê? 2 rodas, tinha uma área de informática, 4 rodas, tinha uma outra área de informática. Eu falo 2 rodas, lá se trata assim, né? Moto, carro, carros automóveis e motocicletas. Produtos de força, produtos de marítimos, né? Motores de popa, produtos de força são os cortadores de grama, e banco Honda, consórcio nacional Honda. Eu falei, pô, é um outro negócio bastante complexo, vou aprender bastante também. Vamos lá. E aí era trabalhar com japoneses, né? Embora eu tenha uma descendência de um dos lados, que é do lado do meu pai, eu sempre ouvia dizer da disciplina e da coisa brava que é trabalhar com japoneses, né? E não é tão assim, né? Mas eu diria que teve uma passagem que eu vou contar aqui para você que foi bacana, foi na minha admissão. E foi uma admissão assim que com headhunter, depois diretoria de RH, de repente eu me vejo lá com o japonês chefe, né? Maior. Então, na época, o CFO, que era o administrativo também, né? Era o diretor, o vice-presidente administrativo financeiro e de tudo lá de gestão. E ele não falava português, né? Então, era tudo em inglês nipônico. Quando eu falo inglês nipônico, realmente chega a ser quase que um dialeto para entender. E aí, então, foi um negócio... foi assim, acho que umas 2 horas de entrevista, e onde ele fazia a pergunta, ele fechava os olhos e ficava pensando, eu achava até que ele estava dormindo, porque demorava para responder.
Mas, na verdade, a pergunta que vinha logo na sequência era tão complexa quanto a resposta que eu tinha dado na anterior. Ou seja, tinha muito sentido. E com uma profundidade da pergunta que a gente também tinha que parar um pouco e pensar antes de responder. E foi assim. E aí eu fui admitido na Honda South America, criar uma área de TI, então, corporativa, e da mesma forma, América do Sul, né? E aí eu voltei só para... antes disso, antes de voltar para a Honda, a área de TI lá na DuPont tinha voltado para mim nos últimos 2 anos também. Então, eu fiquei com RH, TI e Supply Chain, depois que estavam todos os processos azeitados. Chega na Honda, então aconteceu isso. Eu estava lá já há 5 anos, na Honda, implementei SAP também, na divisão de peças, depois eu não sei se implementaram em mais alguns lugares. Quando veio um convite da Uzi Minas, eu falei, poxa, sair da Honda? Na Honda é difícil alguém sair da Honda, né? Inclusive não foi fácil tomar a decisão, nem fácil pedir a demissão, né? E nem fácil eles aceitarem também, né? Porque a Honda tem uma filosofia de trabalho muito bacana. Eu acho que são coisas que eu carrego até hoje. Só que a proposta da Uzi Minas foi uma proposta assim, bastante interessante e recusável na época, de ajudar, não só em TI, mas ajudar na mudança de gestão de um modelo que, embora ela tinha sido privatizada já há alguns anos, ainda continuava numa toada de empresa pública, né, de um resquício de empresa pública. E o então presidente Castelo Branco, presidente da Uzi Minas, me convida para ajudar a fazer essa transformação no modelo de gestão, né? E aí com acionistas japoneses, acionistas brasileiros, e aí começamos então a criar a estrutura da Uzi Minas, né? Foi criada a mineração Uzi Minas, então eu não conhecia nada de siderurgia. De repente compra uma mina, começa a fazer mineração, extrato de ferro também, extração de ferro. Também não conhecia nada disso. Criamos uma área de informática lá em Itatiaiuçu, né? Trouxe um gerente lá de Ipatinga para assumir lá em Itatiaiuçu. E aí foi um negócio bacana também, onde eu aprendi as instalações, as ITM, o que é ITM? Instalações de tratamento de minério, né? Então, foi outro aprendizado, né? Tanto em produto, quanto em cultura, quanto em negócios. E aí foi um aprendizado grande que eu tive, foi lidar pela primeira vez com board de acionistas, né? De diferentes culturas também, e às vezes nem sempre os mesmos interesses. Então, na época também foi vendido parte das ações aí para um grupo argentino, não, um grupo ítalo-argentino. E aí tiveram algumas coisas lá que foram discutíveis, e nesse momento aí foi que eu saí lá da Uzi Minas. Saindo da Uzi Minas, gostei muito de Belo Horizonte, né? Ficava aí em Minas Gerais. Eu acho até que eu fui mineiro em algum momento. E acabei comprando uma casa, inclusive, lá em Lagoa Santa. Ainda tem essa casa lá, né, que é um sonho de voltar lá ainda. E aí os amigos aí de Belo Horizonte me indicaram para a Unimed, para eu voltar para BH, continuar em BH, né? E aí eu fui e continuei na BH. Da Unimed eu fiquei pouco tempo, fiquei 8 meses, por outros motivos aí. E fui convidado a vir para a DASA em São Paulo, onde eu trabalhei. A DASA é um maior laboratório da América Latina em diagnóstico, né, hoje. E lá fiquei por 3 anos. Quando eu saio do DASA, vem o convite da Up Brasil para criar uma área de TI de uma nova empresa que viria a ser Up Brasil, mas que era, na verdade, compra de 3 empresas brasileiras que precisavam se consolidar e tinha que se mudar para Uberlândia. Aí lá volto eu para Minas Gerais de novo, lá para o Triângulo, e outro lugar maravilhoso de se viver. E lá, então, eu começo como TI,
e depois de 3 meses, 4 meses, entrei em setembro, em janeiro do ano seguinte, eu já estava com toda a operação da empresa também, né, responsável por TI e operações. A Up Brasil é uma empresa de benefícios e meios de pagamento, né? Então, é uma outra coisa, um outro segmento que eu aprendi também. Então, essa foi uma trilha de carreira. Vocês veem, então, que eu passei por algumas empresas de diferentes segmentos, né? De autopeças, automotivo, químico, de alimentação, que é o frigorífico, e eletrônico, bens de consumo, siderurgia, mineração, e aí acabo na área financeira com benefícios e meio de pagamento. E na área de saúde também, né? Laboratórios e plano de saúde. Então, essa foi a minha trilha de carreira. O que eu resumo aqui é o que mais me atrai, e talvez é algo que eu aceite ainda, mais uma ainda, não sei ainda, estou pensando aqui, é conhecer um negócio novo, onde esse conhecimento de tecnologia, o conhecimento todo que eu fui adquirindo durante os anos em RH, em supply chain, operações, possa contribuir realmente para as empresas. Então, e também não é usar tecnologia por tecnologia, né? Usar a tecnologia realmente para a estratégia dos diferentes negócios. Então, é isso que dá motivação, realmente me atrai. É isso. Essa aí é para o aquecimento aí da trilha de carreira, cara. Ô, Catayama, assim, é fantástico escutar isso. Vai ser difícil desmistificar a lenda. Eu acho que depois dessa conversa vai se tornar mais lenda ainda, porque é fantástico essa carreira. E assim, você foi falando, vários episódios aí me geraram curiosidade, perguntas. Naturalmente, não vou conseguir fazer todas, mas eu gostaria de explorar algumas, mais na linha de inspiração para as pessoas, né? E exemplo. Com toda essa bagagem, né? Multi-empresas, né? Um conhecimento bastante amplo, antagônicos em alguns momentos, do ponto de vista de interesse, de agendas pessoais, né? Quando você fala de RH com supply chain, é um negócio muito doido ao mesmo tempo, né? A TI, tudo bem, que a TI ela acaba sendo cross, né? Ela está na empresa inteira, ela acaba sendo um negócio em algumas organizações. Mas supply chain, né? Pensar em gestão de armazenamento, de itens, não sei do que, logística, com RH, se o cara sentar com a mesma cabeça ali e pensar isso aí, é muito doido, né? Para mim é muito doido. Enfim, mas deu certo, né? Deu certo, então é bem legal. Mas, o Catayama, a primeira curiosidade que surgiu que, assim, não tem dúvida que a sua carreira, olhando hoje, principalmente hoje, ela é ímpar. Não é fácil encontrar profissional com conhecimento tão amplo e, ao mesmo tempo, profundo. Porque dá para ser amplo generalista. Agora, amplo, profundo é mais difícil. Além disso, tem questões de relacionamento com pessoas, porque conhecimento e traquejo, né? Tem essa questão multicultural, que é um negócio fantástico aí, não só com a Venezuela antiga, né? Com os irmãos argentinos, mas com o japonês, né? O Big Boss de fechar o olho, umas coisas assim que por mais que você fale, só dá para saber o que é vivendo, né? A gente pode até tentar aprender. Mas, assim, na sua opinião, o que mais gerou, desde o início da sua carreira, atratividade em você para que você recebesse tantos bons convites, tanto internos, dentro das companhias que você já estava, né? No caso do Ponto, você ocupou 3 posições, foi indicado pelo presidente, quanto de outras empresas, a ponto de você sair de uma ronda, o mais interessante que seja um convite dos inícios, para uma empresa fazer um convite assim, né? Uma proposta, né? Diferenciada, indecorosa, digamos assim. O que as empresas, os headhunters, né? Enxergavam no Catayama que não enxergavam nos outros? O que saltava os olhos, na sua opinião? Mas eu não sei, de fato eu não sei. Saiu a imagem aqui, Rodolfo. Tá aqui.
Eu não sei te precisar o quê. Eu vou te falar alguns cuidados que eu tive e que eu reputo isso como fatores de sucesso e de exposição, né? Acho que o primeiro é trabalhar é realmente fazer acontecer, né? Aquilo que você fala que vai acontecer. Então, e assim, não só para atender as necessidades da empresa, mas para atender as suas necessidades de estar crescendo, né? E eu tinha essa gana de crescer desde que, aliás, desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu precisava, porque eu precisava ajudar, precisava fazer, precisava crescer, e acho que vem daí. O esporte ajudou bastante também, né? Para quem não sabe, hoje vocês olham aqui o Katayama com esse corpinho, mas eu fui atleta de beisebol durante algum tempo, né? Durante 10 anos No Brasil, no Brasil. não tinha muito, né, um tempo atrás, né, beisebol. Em São Não, Paulo, provavelmente, sim, né? Que é um esporte muito americano, né? americano, Venezuelano cubano também, e bom, japonês. e É. japonês. E aí o esporte também me deu muita disciplina, né? Também, né? E também a competitividade, né? Nada vem de graça. Você tem que treinar. Como dizem aí uma frase, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho para ganhar. Então é mais ou menos essa é a filosofia. Então a primeira é buscar atender não só as empresas, mas atender a você mesmo também, né? E o atender a você mesmo passa por você estar todo o tempo se atualizando, né? E crescendo e aprendendo. E aprendendo não só em cursos, e aqui um negócio legal, que não é só em cursos estruturados ou em instituições, mas aprender com pessoas ao seu redor, né? Então, os gurus, eu sempre falo que os gurus não é só Nelson Mandela, não é o Jack, o Welch lá, os grandes da época, né? Mas, pô, é um presidente que olhava para ele, por que esse cara está fazendo desse jeito? Olha que atitude bacana, olha esse diretor, o que ele está fazendo. Ao lado. É o que eu chamo dos gurus platônicos. Quer dizer, o cara, você admira aquele guru, mas ele não sabe que você gosta dele. Então, não chega a ser um amor platônico, mas é um guru platônico, né? E aí eu adotei alguns durante a minha carreira também, onde eu me inspirei, né? Então, tem isso também. Eu tive que aprender com algumas pessoas e busquei algumas pessoas. Eu entro numa empresa, eu logo tento identificar quem são os caras. Primeiro, quem são os caras chaves, que é saber com quem você vai estar falando. Segundo, quem são os caras bons, que eu vou aprender também, né? E aí também isso acontece no networking, não só na empresa que você entra. Então, a primeira coisa, acho que é essa aí de você buscar o desenvolvimento. A segunda é ter sempre os melhores com você. Então, é melhor que você nos assuntos pertinentes. Então, se eu preciso de um cara de infraestrutura, ele vai ser muito, mas muito melhor que eu. É um cara que vai me ensinar muito, né? Um cara de sistema é outro. Um cara de SAP é outro. Um cara de segurança, mais ainda. Caras melhores que você, né? E sem medo de ser feliz. Isso foi outro fator crítico de sucesso. Terceiro, eu sempre tentei, eu falo tentei porque uma ou duas vezes eu não consegui, mas não trazer o mesmo time. Eu saio de uma empresa e levo o seu time lá para outra empresa. Primeiro porque seriam sempre os Katayamanetes, que iam rezar aquela Bíblia daquele jeitinho e você não vai aprender nada com isso, né? Então, eu procurava sempre formar novos times. Então, nessas empresas que eu passei, você vai ver que a maioria são times novos, construídos para aquela empresa, né? E que hoje eu vejo, eu tenho alguns aí já executivos, tenho os CIOs, que foram meus pupilos lá atrás, entendeu? E isso é o bacana, então, você também e está aprendendo, né? Com essa renovação. Na verdade, a gente não fala isso, precisa oxigenar o time. Se você mesmo não pratica isso, como é que você fala isso para a organização, né? Então, esse é um outro fator. O terceiro é ética. Eu acho que isso é uma coisa que reflete bastante no mercado, porque
hoje os meus, com a minha idade aqui e com a experiência que eu passei, eu posso falar muito abertamente sobre isso. Eu vi alguns casos de colegas fazendo coisas não muito éticas, mas eu nunca me curvei a isso, né? Eu sempre me estabeleci um padrão de ética, princípios fortes que isso aí, ou ouvi de fornecedores que isso aí refletia no mercado, né? Então, eu acho que é outra coisa que as pessoas não pensam, mas está todo mundo vendo, né? Então, vem o bem e vem o mal. Graças a Deus, para mim, talvez seja isso. Eu fui visto para o bem, né? E em determinada período da carreira profissional, né? Aí vem na tua pergunta direto, por que você acha que os headhunters olhavam para você, não para o outro, ou o convite vinha para você, ia para os outros também, né? Porque eu não concorria sozinho para uma posição. Mas eu acho que em determinado momento você tem que se expor também, né? Mas não em exagero. Às vezes eu vejo muita pessoa, muito executivo se expondo em exagero. Aí vira aquele negócio do arroz de festa, né? Então, tá em todas, faz isso, faz aquilo, né? Não, acho que é mostrar resultado, é expor resultados, o que é diferente, né? O meu que tá Tá pitando aí. Isso. Não tem problema, a gente edita esse pedacinho. Bom, então eu acho que fazer a exposição, mas não só, logicamente, você acaba expondo a sua pessoa, mas baseado nos resultados que você está mostrando. Então, assim, até outro dia eu estava fazendo uma coletânea aqui das minhas entrevistas, ou artigo em jornal, revista que saíram, foi sempre baseado em algum projeto ou assunto da ocasião que estava sendo resolvido. Então, acho que isso é uma outra coisa importante para a exposição. Cara, é isso que eu acho que ajuda um pouco. Capaema, assim, é impressionante, né? Isso que você falou dos gurus platônicos aí, né? Eu te confesso que é um pouco do que eu uso também, e a ideia desse conceito aqui, né? Tem algumas pessoas que falam assim, puxa, Alex, esse negócio não podia ser mais visto. Eu falei, cara, infelizmente as pessoas não valorizam, né? Não estou preocupado com isso. Um ou outro lá perceber que tem valor nisso. Uma entrevista dessa, um bate-papo, que eu nunca tinha tido uma oportunidade de conversar com você, sim, né? Te visitei na Uzi Minas, né? Tentamos fazer algum negócio lá, na época estava na Ativas, depois te visitei no DASA, te visitei lá na AP, né? Também, no Brasil, em Uberlândia. Enfim, mas esse tipo de conversa, né, que você passa essa carga de conhecimento, isso... Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz recentemente com o Roberto Azevedo, do Grupo Séculos, né? E ele falou um negócio interessante, que é o aprendizado que ele tem com o pai dele. Ele é presidente do grupo do Banco Semear e falou isso, o conhecimento que vem do pai dele. E aí, muita gente fala, mas às vezes, quando um fala aquilo, uma pessoa que você respeita, você olha aquilo de outro jeito. Tem três tipos de pessoas, né? Aqueles que não aprendem com seus erros, o outro tipo que aprendem com seus erros, e os outros que não precisam dos seus erros, aprendem com os outros, né? Não só os erros, os acertos, né? Isso que você falou é muito legal. Bom, então você falou, olha só, você falou de fazer acontecer, né, para você e para a empresa. Então, isso é ambição, disciplina, competitividade. Falou de atualização, realmente, né? Falou de estar com um time melhor do que você. Falou de valor, né, ética. Falou, né, de se espelhar em pessoas que podem te ensinar, né, de mentores aí que vão saber que você está sendo mentoreado por eles ou não. Enfim, e da exposição. Agora, e o contrário, né? Porque você formou times. Quais eram as principais características, né? Além do conhecimento, que você já falou que você procurava pessoas muito melhores do que você naquela disciplina, cara, de segurança tinha que ser ótimo, infraestrutura, beleza, mas e do ponto de vista de você falar com um ex-diretor de RH, né? O chá lá do RH, né? As habilidades, né? As atitudes, não as competências, as habilidades, as atitudes. Quais eram as que o Catarina falava assim, essas para mim são fundamentais. Se eu não chegar nesse cara aqui, pode ser o papa daquela competência que não trabalha comigo. Bom,
Eu vou até usar um gancho aí do que você falou aí de quando eu fui convidado a ser diretor de RH, que foi um trecho que eu não esqueço até hoje, quando o presidente falou: Katayama, a tua equipe dentro da companhia, da Dupont, é uma equipe diferenciada, é um pessoal que trabalha alegre, leve, e, e realmente existe um compromisso, né? E satisfação em estar trabalhando. Então, precisamos que você faça isso na organização toda. Esse foi um dos motes aí de eu ter aceito também, né? Mas eu acho que o respeito à pessoa e o cuidado à pessoa, sabe? E não é da boca para fora. Então, e isso são coisas assim que eu aprendi desde, acho que um pouco mais antes de começar a trabalhar em grandes empresas, mas o cuidado às pessoas, mas um cuidado. Aí que eu falo, não é um negócio que você treina, não é um negócio forçado, é um negócio, sei lá, eu tenho por mim isso, né? Eu gosto de cuidar. Então, é desde um tratamento, você vai num posto de gasolina, o tratamento lá com o frentista tem que ser igual ao que eu tenho com alguém na minha casa, de estar falando de igual para igual, né? E assim eu pratico nas companhias, com os meus times. Então, eu falo isso porque eu escuto do meu pessoal. Poxa, você é gente como a gente. Então, do mais baixo nível para o mais alto nível hierárquico. O se preocupar são coisas que... E aí, uma metodologia que eu aprendi, aí eu aprendi na Honda, que é uma reunião de bom dia, onde quando eu falo um bom dia para as pessoas e reúno todo mundo e todos os dias, e isso aí eu venho trazendo para as empresas, todos os dias, todo mundo em círculo, o home office agora, virtual, inclusive, aconteceu os bons dias virtual, é saber, escuta, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje, mas e como é que está cada um aqui? Está tudo bem? Quando você sabe, você vê que tem uma pessoa que não está muito bem, e aí você vai realmente tratar aquela pessoa, né? Porque é fácil você falar, não, aquele cara não está produzindo, né? Então, você trata como um número, pum, não está produzindo. Aí o cara está com problema de dívida, pais doentes, a casa caiu o forro. Você precisa entender esse tipo de coisa, né? E ajudar, e chamar e ajudar. Então, isso aí que eu falo que é o lado, um cuidado ao ser humano, né? Tem que ser feito. E a gente faz isso. É isso, eu acho que falar outros chavões aí de chama Mas atenção para particular. eu te perguntei, Katayama, eu entendi o que você falou, perfeito, esse ponto, né, de pensar na pessoa, até porque a gente é ser humano também, né? Então, às vezes você não tem o mesmo problema que o outro, às vezes você não está endividado, mas o pai ficou doente, né? E, enfim, isso impacta na sua vida, né? Se tiver alguém para te ajudar, mesmo que seja com a palavra de apoio, né, ou de interesse de escutar aquilo ali, principalmente se for seu chefe, né? O chefe o jeito de falar, puxa vida, ajuda você tratar aquilo. Até porque se você ficar trocando as pessoas que têm problema, você vai ficar vivendo trocando, né? Porque todo mundo tem. E é muito importante escutar isso, né? Do cara que tem essa bagagem sua, que trata as pessoas não como números, né? Mas como pessoas. Agora, quais foram as competências nas pessoas que te atraíram? Porque uma coisa é o Hunter que te escolhia entre outros bons candidatos, naturalmente. Para estar ali numa reta final, 2 ou 3, né, ou até entre os 5 lá, é um trabalho árduo dos hunters aí. Mas e você? Quando você está com um boné para contratar, você tem 5 lá que tem competência e tal, como é que você escolhe? 70% sabendo da vida do cara, 30% sabendo da habilidade técnica. 70% da vida do cara? É. Caramba, 70%. Até comportamentos, atividades, realmente algo que começa a me alimentar as informações que, sei lá, isso é uma facilidade que eu tenho também eu pouquíssimas vezes errei. Quer dizer, para você resumir, esse cara é um cara do bem ou essa moça é uma moça do bem. Tecnicamente, atende ou falta alguma coisinha,
mas é esse aí que a gente vai desenvolver e vamos trabalhar junto. Então, acho que assim, aquele negócio, né, que o ser humano, assim, essas características, né, de postura, de boa índole, e você dificilmente tem um curso que você treina, né? Aliás, você treina, mas você não incorpora na pessoa, né? E quando isso já vem incorporado na pessoa, quer dizer, a habilidade técnica, aí sim você ensina, né? A parte técnica você ensina. Então é isso, eu acho que esse é o diferencial. Por isso que eu vejo assim, as equipes, e outra frase que eu uso bastante, até para a própria equipe, quando começa a ter reclamação sobre uma pessoa específica, e o time inteiro começa a ter problema com uma pessoa específica, eu falo, eu não me preocupo com isso, porque o sistema acaba expurgando. Né? O time acaba expurgando, porque se é todo mundo do bem e tem um que não está querendo ser do bem, o próprio sistema expurga. E aí você vai criando esse time que eu chamo de alto desempenho. E lógico, não é um clube de amigos, né? Nenhuma empresa aqui é clube de amigos. Você pode até ter amigos, mas não é um clube de amigos. Nenhuma entidade filantrópica, pode até ser também. Então, eu acho que o convívio e o respeito e a forma de selecionar as pessoas é bastante importante. Selecionar mesmo quando já está na empresa ou quando você vai contratar de fora. É isso. Perfeito. Você comentou um negócio interessante, né? Um guru platônico para mim, na verdade, um empresário, né? Num processo que eu participei há uns anos atrás, aí, na verdade, ele me falou que tinham 3 variáveis que ele tinha avaliado em mim, né? Primeiro tinha sido a integridade, a segunda tinha sido o comprometimento, e a terceira eram as competências. Ele via que faltavam várias competências. Falou, faltam várias. Mas a integridade, o comprometimento, eu sei que não se treina. É isso aí. Né? E essas aqui, cara, eu olhei e estou tranquilo. Então, as outras a gente treina e vamos que vamos. Foi mais ou menos o que você falou, né? Que você falou, eu lembrei disso. Bom, Catarina, quero te agradecer, né? E assim, antes de fechar, queria que você fechasse com alguma dica, né? Que você pudesse dar para as pessoas que estão olhando para esse momento muito difícil que a gente passa no mundo, né? Que às vezes se sentem desanimadas, desmotivadas, né? Ou que tem uma dificuldade de recomeçar porque ou perderam seus negócios ou perderam seu emprego. Né? Enfim, o que você falaria aí, né, com toda a sua experiência, com a vivência, com as dificuldades que você enfrentou em todas essas empresas, para uma pessoa que está numa situação como essa? Olha, acho que eu fui falando durante aí, né, o bate-papo, mas acho que é importante, né, principalmente para os mais novos aí, sempre manter-se atualizado. Então, quando eu falo lá, começa com cartão perfurado, descarbonando, para quem não sabe, os formulários contínuos antes tinham carbono. Ninguém vai saber disso, não. Meninada não sabe disso. Eu que não sei direito isso aí. Eu lembro. Eu sei, mas não conheço. Ouvi falar. Para o que vem desse tempo aí. E você hoje falando em transformação digital, né, no desenvolvimento dos aplicativos, cuidando de cybercrimes e não sei o quê. Tudo isso aí você tem que estar atualizado. Não dá. A outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, você se formou quando? Qual data? Você é engenheiro? É mestre, é doutor? Beleza. Quando foi? Amigo, a validade hoje é de 1 ano no máximo, 6 meses para estar super. Então, se reinvente a cada 6 meses. Então, assim, cara, uma das coisas que eu me preocupo bastante, e aí eu passo não sei se é uma orientação, mas uma dica que eu faço, cara, eu leio muito. Né? Olha só, eu não sou um cara que eu gosto de ler, pegar um livro dessa grossura e ler. Eu não tenho essa. Mas o que eu leio sobre o assunto em específico, para me manter atualizado, ou vários assuntos, é muito. Né? Participo de grupos, então participar também de networking, de
de discussões técnicas, de gestão. Então, é manter-se atualizado, sabe? Então, eu acho que isso é um segredo, né? Não é um segredo, é uma forma de você se manter bem no mercado, né? E é uma satisfação, porque o resultado vem, você não precisa ficar se preocupando muito, não, né? Quando você está, pô, eu estou aqui hoje com meus 60 anos, aqui entrei nos 60 e pouco, eu estou discutindo ainda com a empresa, estou em conselho, discutindo transformação digital. Tem empresa aí me ligando, uma empresa me ligou agora para um projeto grande de transformação. Eu falei, poxa, por quê? Porque você se manteve atualizado, né? Tem que se manter atualizado. Então, qual é o... Pergunte para você, qual é a data de expiração dos seus conhecimentos? Entendeu? A validade aqui é de 6 meses. Amigo, passou 6 meses, começa a correr, né? Perfeito, perfeito. Catanha, É isso, é o respeito ao ser humano, ética e força de vontade, garra, garra. Tá? Catanha, obrigado demais, muito obrigado mesmo. E assim, eu costumo dizer que você conhece as pessoas humildes quando você sabe que elas têm a oportunidade de serem humildes, de escolherem ser humildes, né? Humildade não tem a ver com pobreza, né? Ou com aquelas pessoas que não atingiram sucesso profissional. Pelo contrário, né? A gente só sabe de uma pessoa se tem ou não certa competência, habilidade, né? Ou aptidão, ou característica, na hora que ela tem a opção de escolher. E queria dizer que, para mim, desde quando eu te conheci, né, fui num evento que eu te conheci, apertei a mão, me lembro que foi num evento da Sucesso, 2008, vivia Catarina, em Belo Horizonte, eu tinha pouco tempo que eu assumi 12 Minas, a gente estava no início da ativa, você estava lá, eu tenho que conversar com os japoneses aqui, porque eu quero esse cara de cliente, e não deu certo, mas acabei, né, acabou marcando uma coisa muito interessante, porque você não me conhecia nem nada, eu nem tinha falado que era da Ativos era um PowerPoint, e me chamou muita atenção a humildade, né? Isso facilitou essa aproximação. Então, parabéns, obrigado mais uma vez e sucesso, que Deus continue te abençoando bastante na sua carreira, na sua vida, na sua família, em todos os negócios. A todos nós, muito obrigado pela oportunidade aí. Grande abraço a todos e vamos em frente. Ok.